Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus, por favor. Fique à vontade. Afinal, estamos na casa do nosso Deus. É sempre um prazer estar na casa do Senhor, meus irmãos. Sempre um prazer estar aqui na nossa sede, com cada um de vós. O Senhor nos concede a graça, a oportunidade, a misericórdia, irmãos, de estarmos aí caminhando com Ele, rumo à terra celestial, rumo à glória. Quem crê nisso? Aleluias, amados. Então estamos lá, logo estaremos no céu. Enquanto esse dia não chega, continuamos caminhando. E como é interessante, amados, nós vimos aqui na fala, dos nossos pastores, a alegria de estar no culto, a alegria de estar na casa do Senhor, O não estar por ser pastor ou pela condição de ministro, amados, mas é estar para adorar, queridos. Como isso é importante, E eu confesso que essa alegria, irmãos, ela se faz presente no meu coração, quando eu estou no culto, estamos na casa do Senhor, Desde a minha conversão, amados, sabe, você fazer de tudo para estar no culto, não deixar que os empecilhos, o trabalho, as dificuldades, impedisse de estar nesse momento tão maravilhoso, irmãos. Sempre fiz muita questão de estar, amados. O Senhor tem me honrado por isso e honrado a minha família também. Isso é muito importante. Querido, estamos aqui nesta campanha. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Nilson pelo convite. Tema muito forte, amados. E desde o início do culto o Senhor tem falado ao nosso coração, tem dirigido de alguma maneira as ministrações, a chamar a nossa atenção sobre o que Jó viveu, passou, e logo o que acontecerá com ele no futuro, depois desse processo, irmãos. Depois desse processo tão terrível. Mas uma coisa é certa, irmãos, como o Senhor é maravilhoso, como Ele é fiel, como Ele é misericordioso, irmãos. E nós vamos continuar falando de Jó, nós vamos continuar falando desse processo que ele viveu, amados. E confesso para você que não foi um processo curto, um processo longo, irmãos, longo. Para ser mais preciso, aí 13 anos vivendo aquele processo, missionária Nilza. Então vemos que é um tempo significativo, irmãos. E eu quero dizer para você também nesta noite que processo, que caminhar no deserto, talvez como nós colocamos, em momento de dificuldade, não tem tempo, irmãos. Ele pode ser de fato curto ou longo, ou muito longo. A grande questão é o que vai acontecer depois desse processo. A grande questão é o que vamos receber depois de vencer esse processo. A grande questão, irmãos, é o que o Senhor quer nos ensinar nesse processo. Que para Jó, por exemplo, durou 13 anos. Mas com certeza ele aprendeu, irmãos. Então vamos aqui, queridos, já lê a palavra do Senhor, vamos dar direção, aleluias. Jó capítulo 42, quero ler do verso 1 ao verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. A ti toda honra, toda glória, ó Pai. Como somos agradecidos pelo teu favor, não merecemos, mas tu és maravilhoso. Jó capítulo 42, verso 1 a seguir, diz assim, irmãos: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Verso 5: com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Verso 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluias. Lemos aqui, amados,
até o verso 6, entendendo que é um capítulo longo, amados, mas eu quero ficar com você aqui até o verso 6, a compartilharmos o que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite. Primeiro nós observamos, amados, até a fala de Deus, quando Ele se refere a Jó, nos adjetivos daquele homem, nas qualidades. Você vê ali, no início do capítulo, quando Deus se refere àquele homem, amados, é algo que me chama a atenção acerca da sua sinceridade nas intenções, afeições, diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus, e os homens, obviamente, grande pai, esposo, né? Então um grande homem, irmãos, em todos os sentidos, socialmente falando, espiritualmente falando, porque ele tinha preocupação ali de ensinar os teus filhos, tinha preocupação de oferecer os sacrifícios ali diante de Deus, pela sua família. Então um homem que aparentemente, amados, e nós olhamos, estava fazendo a coisa certa, estava no caminho certo, estava vivendo uma vida próspera. E na ministração das ofertas aqui, a missionária colocou várias vezes a questão da prosperidade, o nome próspero, irmãos. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um corretor de imóveis, aleluias, e o meu nome como corretor é próspero, irmãos. O Senhor nos deu essa direção para colocar, e o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, amados, porque entendemos que há prosperidade, que não é riqueza, é algo totalmente diferente. Nós entendemos que é a provisão de Deus todo momento em nós. E eu vejo a provisão de Deus na minha vida, e como você tem na sua. Então, amados, e quando eu destaco aqui a verdadeira intenção daquele homem no que ele fazia, irmãos, porque subir aqui nesse púlpito bonito, amados, e trazer aqui palavras bonitas para você nesta noite, procurar com carisma tentar envolver os irmãos, para algumas pessoas é fácil. Talvez eu possa conseguir com o meu sorriso aqui com você, mas o que eu quero chamar a sua atenção, amados, é profundamente o que o meu coração e o teu coração, ele entrega para Deus nesta noite. O que nós, amados, verdadeiramente com a nossa caminhada, a nossa forma de ser, entregamos para o Senhor. Quando nós buscamos referências sobre Jó, se fala que ele era um homem de boa intenção, era sincero com suas intenções. E hoje, amados, se tem um ditado que diz assim, que de boa intenção aquele lugar das trevas está, faz assim, irmãos, ó, está cheio. O lugar das trevas está cheio lá de boa intenção. Então, amados, um primeiro ponto para destacar nesta noite: o Senhor vê o meu e o teu coração. Ele te sondas, Ele me conhece, amados, verdadeiramente. Então o Senhor conhecia Jó, a sua intenção, a sua forma de ser, amados, a sua verdade, em tudo que ele fazia. Por isso era um homem abençoado, próspero, tinha sua família, tinha tudo, irmãos. Aí por permissão de Deus, amados, permissão de Deus, porque existem processos, desertos permissivos por Deus. Tem um ou outro que eu e você se colocamos por desobediência, por tantas coisas, por inconsequência, não é verdade? Mas esse processo especificamente Jó passou, porque Deus permitiu, olhou para o adversário e disse: olha, você vai tocar em tudo, menos na sua vida. Porque o adversário, você vê lá no diálogo, que ele faz uma acusação a Jó. Tira tudo o que ele tem, aí você vai ver que ele vai parar de te adorar. Ele te adora porque ele tem tudo. Então ele se arremete ali a Jó a trazer esta palavra, amados. E quando nós chegamos aqui no capítulo 42, ao qual ele passou por todos os processos, abandono pela sua família, a sua esposa, como foi citado aqui, o abandonou, olhou para ele naquela situação terrível e diz: abandona esse Deus aí e morre. Indignada, irmãos, desesperada pela situação, que com certeza eu e você também ficaria desesperado. Perderam a família, perderam tudo, perderam propriedade, irmãos. Vendo ali o seu esposo na enfermidade, no processo. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz
Aquele homem, na sua dificuldade, na sua dor, ele não negou o Senhor. No seu processo, na dificuldade, ele continuou firme no Senhor. Não quer dizer que ele não reclamou, amados. Não quer dizer que ele questionou a Deus. Eu não quero dizer aqui, queridos, que ele não indagou o Senhor pelos porquês. Natural, homem quanto eu e você, no seu direito ali, tentando entender por que estava passando por aquele processo, por que perdeu os seus filhos, por que perdeu a sua propriedade, por que perdeu a sua saúde, por quê? Mas isso não quer dizer, amados, que ele blasfemou. Isso não quer dizer, queridos, que ele se afastou. Isso não quer dizer que ele deixou de adorar o nome do Senhor. Ele estava no processo, mas continuava temente, irmãos. Aqueles que se colocavam como seus amigos, queridos, chegaram ao ponto de o julgar, de procurar dizer a ele: olha, eu nunca vi um justo passar por um processo como esse, se ele não estivesse no erro ou no pecado. Ele chegou a ouvir isso, daqueles que se colocavam como seus amigos. Então logo as pessoas começaram a se afastar de Jó, amados, entendendo que o processo que ele estava passando era por conta de um erro, de um pecado. Quero dizer outra coisa para você nessa noite, amados. Quando estamos no processo, vivendo o processo, quando nós estamos passando pelo deserto, entenda, é você e Deus. Acho que você não entendeu, eu vou repetir, irmãos. Quando nós estamos nesse processo, amados, muitos deles permissivos por Deus, para um aprendizado, para ensinar algo para cada um de nós, estamos sozinhos, humanamente falando. Mas o Senhor, o Rei dos Reis, está conosco. Ele está com você, Ele pega na sua mão. Vamos lá, vamos continuar. Dói, machuca, mas é preciso. Então Jó estava sem a sua família. Os filhos morreram, a esposa abandonou, os amigos o negaram, os amigos estavam ali o julgando, mas ele estava com o Senhor em meio ao processo. O obreiro Anderson trouxe aqui, amados, acerca do que ele estava vivendo naquele momento por conta da enfermidade, queridos, e com certeza ninguém queria estar perto de Jó. Ninguém queria estar perto daquele homem. Não era agradável. Mas ele estava ali, amados, em meio ao processo, caminhando, aleluias, esperando. E nós vemos aqui no verso 2, na sua humildade e submissão, reconhece, tudo que o Senhor faz é perfeito. Reconhece que os planos do Senhor são perfeitos. Reconhece que a projeção, os projetos, a vontade de Deus, ela é excelente. Olha que coisa tremenda, irmãos. Para pensar comigo. O homem viver aquele processo, talvez por muito menos, eu e você reclama, murmura, irmãos. Por menos. Porque é uma situação terrível que esse homem de fato estava vivendo. Eu, por exemplo, nunca passei nem perto por isso, irmãos. E acredito que você também não. Mas ele aqui no verso 2, ele reconhece que a vontade do Senhor, ela é perfeita. Os projetos dele são perfeitos. É uma coisa tremenda, irmãos. É uma lição para nós. Então você medita sobre a história desse homem, dentre outros da palavra, que nos ensina, irmãos, a resiliência em meio ao processo. Porque é natural que muitos, que nós, por exemplo, queremos, olhar para trás ou desistir, irmãos? Devido à fraqueza carnal, à nossa limitação. Mas é preciso continuar a olhar para o alvo que é Jesus. E Jó nos dá um exemplo como esse, de continuar. Está na enfermidade, está na dor, não tenho mais nada, não tenho família, não tenho amigos, mas estou aqui no processo, estou aqui com o Senhor. E assim a palavra segue, irmãos, no verso 3. Onde ele reconhece que os caminhos de Deus vão além da percepção humana. Olha que tremendo, irmãos. Nas suas orações e no seu sofrimento, ele não pecou contra o Senhor. Então fica claro através dessa palavra, amados, que por mais que eu e você queira entender
os desígnios de Deus, a sua grandeza, os teus planos, os teus projetos, você não vai entender, eu não vou entender, na inteligência hoje humana não vai entender. Outra coisa, muito falada hoje, a inteligência artificial também não vai entender, obreiro Anderson. Não vai entender, irmãos. Por mais tremenda que ela seja, a ciência não vai entender, amados, os desígnios, os pensamentos de Deus. E Jó, ele entende isso, fica claro, fica latente no verso 3, amados. É difícil compreender, aleluias, mas nós temos que se colocar em segurança e dizer: Pai, eu não compreendo, Pai, vai além da minha imaginação, da minha projeção, do que eu sonhei, mas eu creio, é o melhor para a minha vida. É o melhor para a minha vida, é o melhor para a igreja, é o melhor para o corpo de Cristo, é o melhor para você, é o melhor para mim, é o melhor para a nossa família, irmãos. A vontade de Deus, os planos de Deus, a vontade, aleluias, tremenda do Senhor, os seus planos, é o melhor para nós. E Jó entendia isso, queridos, na sua submissão a Deus. Hoje nós falamos de submissão e às vezes essa palavra é incompreendida. As pessoas pensam que é ser escravo, as pessoas pensam que é você, aleluias, ali se colocar como numa dependência tal que te paralisa. Submissão, amados, nesse sentido é entender: olha, o Senhor está acima de todos nós, de tudo. A minha vida, a sua vida, estamos aqui, amados, aleluias, debaixo das asas do Senhor. E como a palavra fala, estamos seguros, guardados, cuidados. Então, aleluias, eu me submeto a adorar, eu me submeto a ser dependente de Deus, por livre e espontânea vontade. Não fui obrigado, eu escolhi. Amém? Nós escolhemos. Levantamos a nossa mão: ó Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ser feita a tua vontade, quero hoje andar com o Senhor. Escolhemos, aleluia. E Jó também escolheu, e ele entende isso, e deixa claro aqui, no verso 3. Na sua vida, na sua relação com o Senhor, amados. E fica uma pergunta para nós nessa noite: como está, ou como eu tenho me colocado nesse relacionamento com Deus? Algo totalmente contrário à religiosidade. Estamos falando de algo espiritual, irmãos. Comunhão, de ouvir a voz, aleluias, como chega aqui a citar, aleluias, no verso 5. Antes, os meus ouvidos ouviam, chegavam para mim, né? Aleluias, acerca de Deus. Então, eu ouvia os comentários, as pessoas falavam. Quando nós vamos lá, o ministério de Jesus, amados, na sua peregrinação, na sua caminhada, os milagres, entenda que as notícias corriam, então as pessoas ouviam: olha, há um homem ali fazendo milagre, há um homem curando, há um homem alimentando multidão, multiplicando peixe, multiplicando pão, abençoando, curando, fazendo morto andar, cego enxergar. Então as notícias correm. Então Jó ouvia, chegava para ele da grandeza de Deus, do que Deus, aleluias, faz ou poderia fazer. Mas agora, mediante a esse processo, mediante o deserto, como nós colocamos, mediante a dor, mediante a dificuldade, ele conhece, ele vive, ele tem experiência. Olha que coisa tremenda, irmãos, isso gerou nele experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, com certeza o tratamento na vida de Jó, acerca desse processo, lhe deu fé no sofrimento, em meio à perca, o moldou como homem com mais amor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Com mais amor, bondade, espiritualidade, né? Sua relação com Deus. Com certeza aquele homem começou a perdoar mais. Lembra que ele perdoou os amigos? Lembra que ele orou pelos amigos, aqueles que tinham abandonado? Deus dirigiu aqueles homens a ir ter com ele. Então ele orou, ele abençoou. Então o processo gerou algo muito grande na vida de Jó.
ele aprendeu, ele amadureceu, ele foi moldado. Ele começou a ter mais experiência com o Senhor, ele começou a ter mais relação com o Senhor. Queridos, é hoje que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida. Precisamos ter relacionamento com Deus, senão não vamos subsistir, senão não vamos alcançar o objetivo, irmãos, que é a nossa coroa da vitória, são os nossos galardões. Se eu e você não estiver ligado com o Senhor, não estivermos juntos com o Senhor, entendendo que eu preciso ser mudado, aleluias, olha aqui que a sua estrutura foi quebrada e refeita, irmãos. Então aquele homem, ele foi quebrado, amados, ele passou por um processo doloroso, aleluias, mas ele foi refeito, o Senhor reconstruiu, o Senhor, aleluias, devolveu a sua autoestima, o Senhor devolveu a sua vida, o Senhor devolveu a sua família, o Senhor devolveu as suas propriedades em dobro. Você entende, amados, aonde Jó chegou mediante esse processo? Cresceu como homem, cresceu como pessoa, cresceu como pai, cresceu como esposo, que o Senhor deu tudo para ele de volta, irmãos. Aleluias, louvado seja Deus, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, aleluias. Ele conhecia Jó, ele sabia que Jó ia passar pelo processo, ele entendia, amados, ele te conhece, ele me conhece. Entendemos isso em nome de Jesus, Ele nos conhece. Carabassou, decantarás, ixa cantarás, carabassou. Ele nos conhece, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, tem um louvor que diz isso, né, irmão? Ele sabe de tudo, aleluias. Nada fica oculto ao Senhor. E o mais importante que eu quero destacar aqui para você, nesta noite, neste culto, irmãos, lembra que eu trouxe aqui no início, na introdução, que o adversário trouxe ali uma acusação sobre a vida de Jó? Lembra? Que ele se refere a Deus, não, ele te adora porque ele tem tudo, tira que você vai ver. Nós vemos aqui através da palavra, irmãos, aleluias, no desfecho da história, que o adversário está errado, ele sempre está errado, amados, ele sempre está errado. E a Bíblia diz que ele fica ali diante do Senhor, procurando nos acusar, não é verdade? O acusador, o vil tentador da nossa alma, querendo nos derrubar. Então ele foi envergonhado, amados, porque Jó passou pelo processo, passou pela dor, passou pela perca, passou pelo sofrimento, passou, aleluias, pelo julgamento das pessoas. Ele viveu tudo isso. Pensa numa coisa que dói se ser julgado, irmãos, injustamente. É terrível, né? E ele passou por tudo isso, amados. E ele se manteve firme ali com o Senhor, vivendo aquele processo, vivendo aquela dor. E no final, aleluias, com certeza, amados, Deus, aleluias, olha, eu sabia que ele iria vencer. Porque Deus sabe de tudo, irmãos. Eu sabia que ele iria vencer. Está aqui, filho, olha, eu te dou em dobro. Está aqui, filho, aleluias, é tudo seu. Olha aqui, você vai continuar sendo próprio, você vai continuar sendo abençoado. Toma aqui os seus filhos, toma aqui a sua esposa. Você merece, filho, passou pelo processo, está aprovado. Então é isso, irmãos. Levantamos a nossa cabeça, as nossas mãos, dizemos: o Senhor é comigo, Ele é fiel, o inimigo será derrotado. Arabassou, decantarás. Ele vai se levantar, irmãos. Ele vai tentar te acusar, te apontar. Mas o Espírito Santo vai nos dar estrutura. O Espírito Santo vai nos fazer caminhar. A grande questão é se eu e você, nós queremos. A grande questão é se nós queremos. Se nós colocamos: ó Pai, estou aqui, eis-me aqui, me ajuda. A sua vontade, como Jó colocou aqui, eu sei que ela é boa, agradável, perfeita. Eu estou aqui. Não me deixe cair, não me deixe abandonar minha fé, não me deixe olhar para trás, me dê estrutura, nos dê força para prosseguir no caminho, independente das circunstâncias, e que o meu adversário seja envergonhado. Entende, irmãos?
ele será envergonhado. Ele já é condenado. O inferno é para ele e aqueles que se colocaram do seu lado. Não é para nós. Nosso lugar é a glória, é a terra celestial, é o reino. Aleluias. Onde o pastor colocou aqui, onde receberemos um corpo glorificado, aleluias, onde poderemos estar com ele face a face, irmãos. Porque esse corpo aqui é impossível, perecível. Receberemos um novo nome. Como que será o meu nome lá? Como que será o seu nome, vaso, lá? Oh glória, como que será esse corpo, irmãos? Nós procuramos imaginar, queridos. Nós vamos ter asas, como é que vai ser, amados? Será um corpo celestial, de uma estrutura sobrenatural, porque vamos poder estar na frente, frente a frente com o Senhor. Louvado seja Deus. Entenda o processo, irmãos, vamos entender o processo. Cada um de nós aqui passamos, sem exceção. Até nisso Deus é justo, irmãos. A cruz, ela é sob medida. E tem um louvor do Anderson Freire, que acho que é o Anderson Freire, que traz isso também. A cruz é sob medida. A minha cruz, para mim, não é para você. E a sua é sua. Até nisso o Senhor é justo. Então nós podemos carregar, podemos suportar. Então que nós podemos dizer, amados, em alta voz: antes eu te conhecia, Senhor. De ouvir falar, as pessoas me contavam, falavam, eu ouvia pequeno minha mãe falando: não, Deus é tremendo, Deus é soberano, Deus ele faz milagre, Deus cura. Agora, aleluias, eu posso ver com os meus olhos, eu posso contemplar com os olhos espirituais, que o Senhor é na minha vida, que o Senhor é comigo, que o Senhor faz milagre, que o Senhor cura, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, e que o Senhor cuida dos teus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos por um momento, irmãos. Vamos fazer, se não é possível, fazer um louvor rapidamente aqui, por favor. Tocar aqui. Aleluias. Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Como é maravilhoso poder, Senhor, te bendizer, te exaltar nesta noite, aleluias. Eu vou aqui, amados, expressar uma canção. Eu queria que você ficasse bem à vontade, aleluias, mas com o seu pensamento no Senhor, na grandeza do que significa meditar nessa palavra, no que significa ter comunhão com o Senhor, aleluias, ou glórias. Eu sei que vocês já louvaram essa canção aqui, mas medita nessa letra, amados, que ela está baseada aqui, na história de Jó, no processo que Jó viveu. Aleluia. Tem essa letra aí, filha? Bem supremo? Tem a letra lá, vaso? Bem supremo? Por favor, querida. Aleluias. Eu sou uma benção com letra, irmãos. Acho que eu tenho algum problema para decorar a letra. Bem supremo, eu te conhecia de ouvir falar, antes te conhecia. Aleluia, vamos adorar, fazer bem bonito para o Senhor, amados. Oh glórias, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar,
Sabes que eu te dependo e conto com teu amor, teu amor. Tudo traz teu filho, venho te dar bombom. Que bom ter tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que bom ter tua vida em minha vida. Aleluias. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado pela graça, pela tua misericórdia. Então, amados, que essa canção venha ecoar dentro do nosso coração, irmãos. Que isso venha a ser muito real, presente para nós. E justamente no momento da dor, da dificuldade. Queridos, eu ali, meditando nessa letra, amados, e no trabalho, eu ficava lá. Coloquei lá o fone, né, no computador e ouvindo, amados. Passei ali para pegar a Kelly no trabalho e aguardando ela embaixo, eu cantando, as pessoas ouvindo, né? Porque minha mãe fazia isso, irmãos. Né? Já vou entregar aqui o microfone, pastor. Eu saía com ela, garota, e ela começava a louvar o Senhor na rua. Eu falava, mãe, para com isso, irmão. As pessoas ficam olhando, vão falar que a senhora é louca, né? Me incomodava com aquilo, amados. E hoje eu me pego fazendo esse tipo de situação. Louvando a Deus, falando, né? Lógico, não é incomodando as pessoas, mas ali colocando, né? Falando com Deus, amados. Como isso é maravilhoso, é tremendo. E eu via isso, ela fazendo, amados, quando pequeno. E hoje eu entendo. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora de com ele andar. Deus abençoe, amados. Aplauda Jesus.